Boa tarde já, né? Nós acabamos de participar de um psicodrama público de São Paulo, então hoje é dia 29 de outubro de 2022, e agora a gente vai comentar um pouquinho como é que foi esse nosso encontro, um pouquinho das cenas que foram acontecendo, e nós temos aqui a Gelsi, que dirigiu hoje, junto com a Valéria, e eu fiquei no papel de anfitriã, no papel da tecnóloga, ego tecnológico aqui, e um dia importante para a gente, eu posso dizer que foi importante, foi muito forte, foi emocionante estar aqui com vocês. Então, agradeço Renato e Cibele, que estiveram juntos e, de alguma forma, trouxeram com muita força a protagonização do tema principal, né? A Gelsi foi aquecendo, ela foi nos aquecendo corporalmente, por meio de uma música, né? A música Socorro. Nós tivemos 22 participantes, e ela propôs uma caminhada, nos aqueceu para fazermos uma caminhada, uma bifurcação, né, onde nós tivemos que escolher um caminho, e este caminho cada um foi podendo trazer. Eu não vou citar, apesar de ter anotado todas as falas aqui, mas as falas foram aquecendo para outras cenas, né? Nós tivemos uma primeira cena com um encontro de pessoas nessa caminhada, nessa subida, com borboletas, cachoeira. A cachoeira esteve muito presente, né? A água. Uma pessoa que ficou perdida por 3 dias e no final o grupo se encontra e tem até dificuldade porque está todo mundo muito feliz, encontra uma pessoa solitária, sofrendo ali, porque tinha torcido o pé e estava 3 dias perdidos, até que as pessoas começam a dar um suporte maior com comida, água, e querem aproveitar um pouco mais aquele espaço, mas no final entendem que precisam ajudar essa pessoa a retornar, né? E retornam. A cena fechou e começa uma nova cena, com o tema de começa uma nova caminhada e chegar num lugar onde vai encontrando outras pessoas. Essa cena foi muito forte. A Gelsi, depois só que ela nos contou que ela pediu para um ego fazer um personagem e trazer um conflito de racismo muito forte, uma pessoa com medo da outra, né? Então, um medo e um racismo muito forte. Depois vocês completam, tá? Até que todo mundo fica junto, as pessoas vão se reunindo para dar força para quem está se sentindo sozinho neste racismo, né? Numa última cena, a água foi a protagonista, né? Trouxe uma água que foi limpando alguns ódios, diluindo o ódio, o racismo, o preconceito, trazendo humanidade. Fecha com o encontro das águas, e aí a gente começa um grande compartilhamento, que também foi muito forte, com falas importantes que os participantes vão trazer. Então, acho que é isso. Val, você agora já está aquecido? Estou aquecido, vamos lá. Vou partir da água, né? Porque também trouxe uma cena de água também. Acho que a água tem essa plasticidade de se adaptar em qualquer recipiente, em qualquer quadrado, que a gente falou aí dos quadrados, dos preconceitos que são diversos na nossa sociedade. E assim, para mim fica muito claro que assim, amanhã vamos ter um grande embate, que é o segundo turno das eleições, né? Então, trabalhou-se
preconceitos e que estão à flor da pele, promovidos por um governo de intolerância, né? Então, acho que não foi gratuito que apareceu isso, né? Que acho que o coração da gente está ligado no que vai acontecer, e assim um grande basta em relação aos preconceitos de cor, de sexualidade, em relação às mulheres, né, também, que as mulheres, enfim, elas não são fruto de uma fraquejada, muito pelo contrário. Ontem até estava conversando com a nossa diretora, né, e a gente falando um pouco de Freud e da inveja do pênis, né, que é algo que o Freud fala muito, né? E assim, que a gente pode olhar por um outro ângulo, porque quem gera os filhos são as mulheres, né? Isso os homens ainda não conseguiram, vamos dizer assim, superar, né? Existe até inseminação artificial e tal, mas um homem não tem como engravidar, né? Então, assim, por que eu estou falando tudo isso? É que, às vezes, tem uma inversão de valores com a função de dominação, com a função de manipulação, né? Então, se desfaz de um para se supervalorizar o outro e vice-versa. E quando eu estou falando isso, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou replicando, né? Acho que a gente precisa parar e olhar para tudo isso que está acontecendo, que é muito sério e muito sofrido vivenciar o preconceito, né? Em todas as suas formas, né? Das mais simples, do tipo, quando as pessoas olham de baixo para cima, assim, medem umas às outras, né? Tipo, eu sou mais. O que é isso, né? Eu acho que é um absurdo. Eu estou falando um pouco o que eu estou pensando e não exatamente da sessão. Acho que assim, acho que a gente foi levado por uma indução da diretora, da Gelsi, para um lugar que a gente quis, né? E no começo realmente estava muito água com açúcar, tanto que eu dei um jeito até de sair da cena ali, porque não estava aceitando o jogo. E aí eu vi que uma hora eu relutei, eu falei, não, deixa eu sair porque eu vou atrapalhar em vez de ajudar, né? E aí, assim, não é tudo maravilhas, mesmo na selva, né, na natureza, tem formiga, tem cobra, né, tem seus perigos. Mesmo a água que pode ser forte, que pode machucar, né? Então, que assim, é uma busca de equilíbrio constante a vida da gente o tempo todo, mas as desigualdades elas não favorecem esse equilíbrio, elas desequilibram. Acho que por enquanto está bom, estou aqui um pouco prolixa. Vamos lá. Renato, Cibele, quem quer falar agora? Quem está aqui? Isso. Quem tá recomenda primeiras damas, né? Aqui somos todos iguais, Renato. Fique à vontade, se você tiver aquecido. É sempre bom participar do psicodrama. Bem, eu tenho uma tendência de inclinar-me para a Gelsi, quando o Gelsi dirige, mas em outras ocasiões eu também tenho essa percepção. Talvez o fato de conhecê-la talvez facilite minha autoexposição, talvez tenha algum componente nesse sentido. Mas, mais uma vez, eu me senti muito tranquilizado, muito pacificado após a sessão, né? Teve um efeito terapêutico em mim, né? Não só momentâneo, mas acho que tem repercussões outras depois. Inicialmente eu pensei assim, inclinado ou influenciado pela sessão da semana passada, quando li o tema, eu pensei, poxa, a gente vai discutir algo assim muito diretamente relacionado com as eleições, né, que serão amanhã. Então, pensei algo relacionado a esse assunto, mas, como ocorre muito comumente, o direcionamento foi um pouco diferente, né? A gente terminou, por influência da direção, a gente terminou mergulhando por uma fantasia individual, né?
que depois explodiu para uma amplitude coletiva. Eu tive, inicialmente, a mesma sensação que a Val, né, em relação à primeira cena. Eu a vi fora da realidade. Aquele passeio com 3 ou 4 cachorros, 4 pessoas caminhando, fazendo uma trilha. Poxa, não tem cansaço, não tem conflito, encontra uma outra terceira pessoa aflita. Que paraíso é esse? Que Éden é esse, meu Deus? Eu também tive essa sensação de certa inconformidade, né? Mas depois veio a cena principal que me mobilizou diretamente, né? Porque eu que a propus e que, assim, eu não estava pensando em trazer esse tema, né? Porque é tão, assim, muito corriqueiro a gente pensar que negro só fala de questões de racismo, né? Que é uma coisa, assim, uma obsessão, uma psicose, uma coisa que a pessoa não se liberta, que é muito fruto do nosso pensamento, que existe mais na nossa imaginação do que a realidade, né? O racismo estrutural é tão forte que a gente termina colocando em dúvida nossas próprias convicções, nossos próprios sentimentos. Será que eu não estou sendo fraco? Será que é isso mesmo, né? A partir da influência, né, tão forte na nossa cultura, nas nossas instituições, né, a gente tem essa tendência, né? Mas foi muito interessante o decorrer da cena, porque eu percebi espontaneidade, né? A pessoa que inicialmente compareceu, eu percebi nela que estava entregue mesmo, autenticamente entregue ali aquela predisposição de me fazer companhia, de me acolher, de me acompanhar na caminhada, na corrida, rumo ao topo da subida, né? E aí houve aquela intervenção muito pertinente, né, de criar o conflito, de trazer a realidade, a cena, com aquela interferência de uma pessoa racista. E, a partir daí, houve um crescimento e o surgimento do anjo da guarda, que eu repeli inicialmente em aceitá-lo. Bem, isso foi encenação e é realidade também, né? Diante de algumas situações é difícil acreditar até na existência de Deus, né? Diante das coisas que acontecem no mundo, acontecem absurdos que a gente questiona, né? Eu não diria que sou ateu, mas diria que sou uma pessoa agnóstica na maior parte do tempo, a partir da observação racional do mundo, né? Mas, no decorrer do processo, com o engajamento das outras pessoas, eu terminei me convencendo, assim, poxa, será que esse anjo da guarda, de fato, influenciou outras pessoas a estarem aqui comigo, a falarem, assim, positivamente, a me apoiarem, né? E, assim, com certa autenticidade, eu terminei aceitando a figura do anjo da guarda, né? Interessante, Renato, porque eu também senti isso, eu estava junto com você sentindo essa, né, anjo da guarda, o que é isso, né? Mas o personagem, o anjo da guarda, ali também ajudou a provocar a entrada de todos os outros, acho que faz todo sentido, né? Essa sensação de integração, de algo, de uma energia ali que vai congregando pessoas, né? E talvez na prática, na vida real, seja assim mesmo, né? Talvez Deus se apresente na figura de outras pessoas que, inesperadamente, sem nenhum interesse, sem nenhum propósito, chega e nos apoia, nos acolhe. A gente não espera do outro, nos vira as costas, mas, de repente, aparece alguém. Surgiu de onde, né? É o nosso anjo da guarda, né? A gente pode dizer que é isso. Mas Bacana. um ponto alto para mim também foi a coisa a intervenção da Cibele, né? Que muito interessante de trazer. Eu tenho essa visão da Val mesmo, da fluidez, né?
da água, que consegue penetrar, consegue desviar obstáculos, né? Consegue superar diferenças, né? Transitar por diversos níveis, né? Então, ela trouxe essa imagem, essa metáfora, e que eu achei muito, muito interessante a construção dela, né? Poética até. E a experiência, o relato dela em relação ao filho também foi algo que me fez até chorar. Aham, Homem sim. tem vergonha de chorar em público, né? Mas Então, vamos aproveitar, Renata, essa deixa para pedir para a Cibele contar um pouquinho como é que foi ela ouvir, né, te ver como personagem ali, entrar como personagem, depois poder compartilhar no compartilhamento com a gente a própria vida, né, de estar junto. Ela me emociona também agora. Eu sou chorona, eu choro assim compulsivamente com desenho animado. Então, foi a minha primeira experiência, né, com psicodrama. Eu comentei no início, eu entrei para conhecer, para ver como é que é. Já entrei apaixonada, já acreditando que eu me apaixonaria e de fato estou apaixonada, tá? Foi amor à primeira vista. E como é a minha primeira experiência também, né, com a entrevista, eu vou contar como foi a minha experiência, né? No início, eu fiquei assim, meio me sentindo assistindo Teletubbies, né? Falei, Teletubbies? Não, né, gente? Isso é teatro. A gente tem que ter verdade nisso tudo. A vida da gente é dura, né? A vida da gente tem verdades muito duras, né? E aí, quando a gente começa a subir uma trilha, né? E parece que meio que o inconsciente coletivo ali sabia que tinha água ali, que tinha a cachoeira, né? Parecia que isso estava presente para todo mundo. E aí eu fiquei pensando, porque eu faço trilha, fiz muita trilha também, né? Em cachoeira, fiz muito rapel, canyon, fiz muita atividade aquática. Meu filho mora perto de águas, né? Então, eu sei que o chão não é fácil. Você escorrega. Você pode pisar numa pedra, você cai. Você pode quebrar um osso, sabe? Se você escorregar errado, você vai cair na água. A água, ela é a fonte da vida, né? A maior parte do nosso corpo é água. A gente precisa da água para beber, mas a água é muito perigosa. Ela é muito perigosa, né? Então, ali aquela cena da gente andando, feliz, os cachorros puxando, pensando, gente, cachorro grande puxando pessoa na trilha, vai cair, vai bater a boca, vai quebrar o dente. Eu só estava olhando e pensando, meu Deus do céu, isso não está acontecendo, né? E as borboletinhas, falei, gente, que lindas essas borboletas, só falta o passarinho cantando, carregando, né, da Branca de Neve carregando lençol e fazendo a cama, né? Falei, gente, que coisa linda, mas não é isso que eu espero, né, do psicodrama. E daí apareceu lá uma pessoa caída, 3 dias, gente, 3 dias caída, com fome, sozinha. Ah, não, vamos continuar a caminhada. Eu falei, gente, não dá para continuar a caminhada. A pessoa está com fome, ela está machucada, a gente não sabe o que ela tem, não sabe. Para tudo, vamos tirar essa pessoa daqui, né? Eu achei muito legal de entrar essa pessoa, essa personagem na história dessa forma, porque é uma verdade possível, muito possível de acontecer numa trilha, né? Então, acho que trouxe um pouco a gente para a realidade e acho que acabou de uma forma boa, porque no final das contas todo mundo falou, oh, realmente, vamos descer dessa pessoa, ela precisa de ajuda, ela precisa de cuidados, né? Agora, na nossa próxima cena, né, foi muito importante entrar o ego racista, né, trazendo os subterrâneos do nosso inconsciente, aquela coisa pesada, suja, né, que é o racismo que está
o racismo estrutural que a gente vive, né? E a gente tem. Tive vontade de entrar nesse lugar também, mas fiquei assim, acho que eu não vou entrar não, porque eu vou ficar muito mal se eu entrar nesse lugar, né? Mas ficou muito na minha cabeça as palavras do Renato, que trouxe a proposta de ódio, né? Ele trouxe, é muito ódio, eu não quero esse ódio, eu queria tirar esse ódio, e é ódio, né? Racismo é ódio, é você odiar o que é diferente de você, né? E aí, no final, eu fiquei pensando, gente, a gente precisa resolver isso, né? Não sei se talvez seja um pouco, né, da minha história em fantasia, da minha Branca de Neve, dos passarinhos trazendo o lençol para a cama, mas a gente precisa resolver isso no coração, na alma da gente, para a gente poder conseguir seguir, continuar, né? Então eu pensei, vamos limpar isso, e a água limpa. Ela é tudo aquilo que eu comentei, ela hidrata, ela limpa, ela é perigosa, né? Ela tem um ciclo dela, né, de renovação, né? Precisamos muito dela, né? E eu gosto muito de água, gosto muito do elemento água, tanto na cachoeira quanto no mar. E aí eu me transportei para a história, me imaginei água, me imaginei a água da cachoeira, né? E fiz todo o percurso que a água de uma cachoeira faz, passando pelas casas, passando por sabão, por poluição. A água, infelizmente, não é sempre que a água chega limpa no mar, né? Normalmente ela já chega suja, poluída. Mas quando eu cheguei ali no mar, eu falei, eu vou me misturar nesse universo, eu vou entrar aqui, porque aqui o mar vai, né? Aí eu já estava lá, eu já Ô, era água. Cibele, é, a gente percebe a tua emoção, né? A gente percebe que tá o quanto te tocou. E a gente aqui está numa entrevista que é curta e que a gente poderia falar muito mais. Então, eu queria que você compartilhasse nesse momento, assim, da tua parte, como é que você saiu deste teu primeiro dia, como é que você está nesse momento, o que você pode deixar aqui de gravação, dessa tua experiência? Foi, foi uma experiência realmente incrível, maravilhosa, tá? É, muito bom poder trazer as nossas histórias, as nossas dores, né, para compartilhar com pessoas e perceber que essas dores têm lugar no coração das outras pessoas e que compartilhando essa dor pode ser amenizada, que a gente pode ver, às vezes o que a gente não vê, né? Às vezes uma história pode ser uma dor que a gente não vê. Então foi uma experiência maravilhosa, foi incrível e vocês vão ter que me aguentar, é isso que eu tenho para falar. Que ótimo, nós agradecemos imensamente, né? Eu vou agora perguntar para a Gelsi como está seu coração, né, Gelsi? Olha, agora eu vou dizer para você que com tudo que vocês falaram aqui na entrevista, meu coração ficou pleno, sabe? Ficou bem preenchido mesmo. Porque quando a gente está na direção, a gente quer fazer de tudo para que saiam cenas importantes e tal, né? E realmente, como vocês já comentaram, no começo era uma historinha de lá, vamos passear na floresta, enquanto seu lobo não vem, né? E não saía daquilo. E eu bandei e falei, não, mas tem 4 cachorros muito grandes, muito bravos. Não, não adiantou. Lá, né? E eu fico assim, nervosa, ansiosa, querendo que haja conflito, porque eu aprendi que o teatro se faz a partir de algum conflito, né? E sigo muito o caminho do teatro no psicodrama. E aí, nada de aparecer, tudo que a gente colocava
personagem que colocou uma cobra, a cobra não era nada, nada, nada fazia mal, né? Todo mundo estava na redoma de vidro, não sei, né? Até um momento de negação, né? E aí alguém escreveu no chat que tinha tido uma história de preconceito e que estava esquecida. Eu nem sei quem escreveu agora. Era uma pessoa que não estava ligando, não estava com a câmera aberta, mas não ligou o microfone nenhuma vez. Eu sei quem era, depois eu te falo. A única fala dela foi isso. Gente, tem uma cena esquecida. Esquecida, a pessoa falou isso, né? E eu vi só aquilo assim, e falei, opa, tem uma coisa aqui que está esquecida. Aí comecei a puxar, né, a cena que era o Renato que tinha contado, que ele já falou, né? Então, e veio a cena, mesmo assim, não estava forte o conflito, né? Então, eu até pedi mais uma provocação para uma colega que também é da coordenação, então eu sabia que ela podia também entrar, né, e fazer algum papel. Na verdade, tinha pedido que ela fizesse um papel não de pessoa, né, uma outra, algum elemento da natureza que trouxesse um conflito, né, porque não estava sem conflito. E ela entrou fazendo a realidade, né, porque é a realidade, do jeito que ela colocou, estava tão realista que teve quem achasse que era forte a cena, ou né, ou era real, era verdade, né? Que ela estava trazendo. E daí sim, aí todos os corações se abriram, aí todas as pessoas falaram. E aí teve o seguinte, que foi, eu achei muito importante, que foi, em vez de entrar personagem, mais pro final dessa cena, começou a entrar pessoas dizendo, eu estou aqui com você, né? Que você ia falar alguma coisa, Val? Eu quero falar que eu acho que assim foi uma cena de Teletubbies, adorei essa ilustração. Porque acho, por ser um dia antes das eleições, as pessoas estão muito temerosas de embates. Então Ah, ninguém entrou para o embate. É que você falando, a gente vai processando aqui, mas é é basicamente isso assim. E aí tava muito insuportável para mim estava também. insuportável. E É, eu normalmente já não, eu gosto que tenha, né, o conflito, né, que venha a luta, né, para se resolver, né. Eu fico muito ansiosa quando acontece isso. Eu me estou me segurando porque vamos seguir o movimento do grupo, né? O grupo está insistindo, então vai. Mas enfim, acabou surgindo tudo que estava ali, né, engasgado, sob várias formas, né? Porque o engasgo é geral, com o país todo, com tudo que está acontecendo agora, com as expectativas que a gente não sabe o que vai ser segunda-feira, né? Então a gente tinha tudo isso para falar e como falar, né? E aí foi surgindo o problema do preconceito, do racismo, que é muito forte aqui no nosso país, e de outras coisas que fomos falando nessa linha ainda, né? Foi muito, foi muito bonito como a gente conseguiu sair daquele momento do vamos fazer de conta que não está acontecendo nada, né? Porque tem isso também, isso é uma coisa que tá, vamos fazer de conta que não está acontecendo nada. Ah, e o medo de invasões, né? Que tinha gente que esteve em outros onde teve invasões de neonazistas, e aí isso está acontecendo mesmo em muitas reuniões online. Então, tinha esse temor todo que fazia, vamos fazer de conta que não está acontecendo nada. Ao mesmo tempo, era também essa posição que existiu muito nos últimos anos de negar as doenças, negar a pandemia e tudo mais. E ali também estava aparecendo essa coisa de negação, né? só um minuto, assim, eu acho que quando as pessoas começaram a entrar como elas mesmas, ela fala assim, agora chega de teatro, agora a gente quer realidade, É, né? Agora a gente quer partir para ação como a gente é mesmo, não é personagem. pessoal, não, nós estamos É, aqui e nós estamos falando e nós estamos agindo, né? Fala, André. acho Exatamente. que foi interessante, porque a gente não acabou no abracinho, na rodinha, mas a gente acabou junto, Aham. né? É, Em grupo, assim, estamos juntos. estamos juntos. Como coletivo, né? Como coletivo, estamos juntos, a Uhum. gente está aqui junto, né? Uhum. Então, e também teve um momento interessante, né, Gels, que foi que você até
fez questão de frisar no momento que alguém pergunta o que você quer que a gente faça por você. Né? Vamos lá, o que nós podemos fazer? Ação. E eu acho que psicodrama é ação, e é isso, que as nossas ações sejam coletivas, multiplicadas, né? e que a gente possa estar junto, né? E nesse psicodrama também foi muito importante o momento do compartilhamento, que Sim. foi quando as pessoas trouxeram não só sentimentos seus ou coisas individuais, mas trouxeram sim isso que você está dizendo agora, de estamos aqui, estamos em luta e queremos melhorar e queremos outra coisa que nós queremos, né? Não é brincar que não está acontecendo nada. Isso foi trazido no compartilhamento, então foi uma continuidade e foi muito importante. E a fala, é bom estar aqui e poder contar a minha história, né? Eu posso aqui, então, ter grupos, né? Chegar lá no fim da corrida, né? E encontrar pessoas com quem a gente pode conversar e contar as nossas histórias. Algumas que a gente se aproxima porque viveu, outras a gente não viveu, mas se aproxima porque é gente, né? Porque é humano. Então, eu quero agradecer, porque senão a gente ficaria aqui mais horas conversando, né? Então, a gente deixa o convite para o próximo Psicodrama Público de São Paulo, sábado que vem. Com boas notícias. Obrigada, gente.